Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui hoje, nesta tarde, do dia 22 de novembro de 2023, para realizarmos a banca de defesa de doutorado da minha orientanda Natália Sorgon Scutuzzi, que apresentou a tese de doutorado intitulada Uma Realidade do Além, o Terror Cósmico como Conceito. Eu começo agradecendo aos membros da banca que aceitaram trazer suas contribuições, participarem desse momento importante, que coroa todo um trajeto aí de pesquisa da Natália. Então, agradeço ao querido Cláudio, ao querido Júlio, querida Marisa, ao querido André, por terem aceitado participar dessa banca como arguidores. E imediatamente já passo a palavra, então, ao nosso primeiro arguidor, professor Cláudio Zanini, da Federal do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, Cláudio, meus agradecimentos em particular aí a você pelo aceite e pelo que você vai trazer aqui para a Natália. Então tá, gente, boa tarde. Cido, Natália, obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, Natália, parabéns pelo término dessa etapa, né? Não é apenas uma reles defesa de tese, mas como tu bem comentou ali na tua postagem no Facebook, quando compartilhou o link com as pessoas, né? Foram anos durante os quais algumas coisas bem importantes aconteceram na tua vida e no mundo, de uma maneira geral. A gente está, eu acho que chegando ao final dessas levas de trabalhos produzidos durante a pandemia, e claro que a partir de agora, o que ficou da pandemia, da experiência que nós tivemos é algo que nos alterou profundamente, mas eu não perco de vista de forma alguma que esse trabalho, assim como tantos outros que eu tenho lido nos últimos anos, foi um trabalho escrito durante momentos de angústia, momentos de clausura, de incerteza total. Então, se nas condições normais de temperatura e pressão, escrever uma tese de doutorado em qualquer área, de qualquer forma, já seria algo muito significativo e algo único nessas condições ainda mais. Então, não só pela escrita e pela defesa da tese, mas por todo o conjunto, meus parabéns. Agradeço também a oportunidade de estar com o Cido, com o Júlio, a Marisa, o André, nessa ocasião, nessa tarde de trocas. É mais uma daquelas bancas que realmente dói o coração de não ser presencial, porque depois a gente, como Deus gosta, né, como Deus quer, a gente iria tomar alguma coisa em algum lugar, comer um pastel em algum lugar, mas fica para a próxima, né? Então, eu me dei a oportunidade, Natália, de ler a tua tese como faziam os antigos astecas. Eu imprimi o teu trabalho, encadernei, usei marca-texto, caneta, uma coisa assim muito primitiva. Há indícios de que os maias faziam isso nas suas bancas, os antigos egípcios. E foi, particularmente, uma coisa que interfere de maneira positiva com a minha experiência de leitura. Então, eu não teria grandes motivos para começo de conversa para ser rabugento aqui na sua banca, né? Mas se eu tivesse lido o PDF, talvez eu tivesse uma outra rabugice que definitivamente eu não tenho, tá? Então, para começo de conversa, falando, antes da gente começar a conversa, o Cido comentou algo a respeito da dinâmica. Eu prefiro, Natália, se tiver bom para ti, que a gente tenha uma conversa, acho meio artificial. Eu fazer, e talvez de uma formalidade desnecessária demais. Eu fazer várias perguntas, apontamentos, colocações, o que quer que seja, e tu respondendo tudo, sabe? Então, prefiro que a gente tenha uma conversa.
Também, na medida do possível, vou tentar ficar abaixo do tempo, porque a gente sabe que essa vai ser uma sessão longa, e também não pretendo esgotar absolutamente tudo, porque tem 3 colegas que ainda vão fazer as suas considerações, e esse é um trabalho que passou também pelo crivo do orientador, então, né? De uma maneira geral, a redação ela é de um texto que flui muito bem, né? Então, ele é assim muito amistoso para o leitor, e nisso eu não estou pensando apenas no meu papel aqui como o professor doutor que tem que fazer parte da banca e te dar um conceito depois deliberado. Eu estou pensando nesse trabalho divulgado mais adiante para pessoas que vão estar começando os seus estudos, né? Partindo do princípio que Lovecraft é Lovecraft não aparece no teu título, né? Mas a palavra terror aparece. Então, assim, o teu trabalho ele tem um apelo mercadológico grande. Eu estou partindo do princípio que esse é um trabalho que as pessoas vão ler mais adiante. E eu não sei se esse é o teu estilo como escritora ou se foi uma escolha consciente, mas eu acho que ele é um trabalho que acolhe quem vai ler, acolhe na medida em que ele é acessível para quem está começando, e eu acho que ele é desafiador para quem, enfim, já tem uma certa experiência com o assunto, né? Eu fico particularmente feliz de fazer parte dessa banca e de saber que tu é orientanda do Cido, porque essa conversa sobre horror e terror foi uma conversa que o Cido e eu tivemos algumas vezes ao longo da nossa vida. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi numa banca de um orientando meu que o Cido fez, na banca do Vitor, se eu não me engano. Nós tivemos uma conversa bem interessante a esse respeito. E eu acho que um dos grandes méritos do trabalho, Natália, é justamente o fato de que ele olha para o terror e não para o horror, né? Me parece que nessa diferenciação entre esses dois âmbitos, a gente tem uma quantidade de estudos maior voltada para o horror. E assim, a tua proposta, eu acho que é uma coisa bem razoável, factível, e não só ela é execuível, como tu executa essa proposta ao longo do texto. A gente chega ao final com a impressão de que o que se estabeleceu como objetivo no início foi realmente alcançado, né? A gente percebe também um investimento grande teu em leituras, né? E talvez nesse sentido ter ficado trancado o tempo todo que tu ficou durante a pandemia tenha te ajudado, porque para não enlouquecer, o que a gente faz? A gente vai lá estudar para tese, já que a pessoa está no doutorado, né? Enquanto não nasceu a nenê, porque depois que a nenê nasceu daí, né, temos que distribuir atenção entre outras coisas, né? E nesse sentido, também acho legal te saudar, porque a gente não tem apenas a presença dos clássicos da teoria, mas a gente vê também um esforço para incluir tanto críticos e críticas da língua inglesa e da contemporaneidade, ou seja, mostrando que Lovecraft e o cosmicismo e que autores relacionados estão ali sendo estudados lá fora por pessoas, e que tu tem noção disso e que tu não está ignorando isso, mas também tu olha para teoria e crítica produzida aqui no Brasil em tempos recentes, né? O que eu acho muito bonito por um lado, mas por outro lado me fez sentir uma Matusalém, porque eu fiz parte da banca tanto do Belas quanto do Daniel Dutra, e agora eu estou nessa daqui, então eu realmente me sinto uma Kakura nesse momento, mas tudo bem. É fatos da vida, né? O que nós vamos fazer? Mas enfim, é uma história muito bonita, eu fico feliz de fazer parte dessa história e de ter essa oportunidade de ler trabalhos tão bons e tão relevantes, eu diria, né? Eu acho que tem algumas coisinhas
poucas, assim, com relação à concordância, uma preposição que ficou perdida aqui e ali, nada que de forma alguma tenha inviabilizado compreensão, leitura do trabalho. Eu quero crer que depois das devidas comemorações e do alívio passada, enfim, esse momento da defesa, tu vai chegar no momento de fazer aquela revisão e pela última vez ler o texto do início ao fim e dar aquela peneirada, né? E aí tu vai encontrar algumas coisinhas que realmente tu vai olhar e dar aquele tapa na testa e dizer, gente, como é que eu escrevi isso? Né? Mas, enfim, não enche os dedos de duas mãos. Tá? O início da tua introdução me deixou um pouco confuso, mas eu acho que isso até foi de propósito, sabe? Porque quando tu traz ali, por exemplo, citação do Daniel, quer dizer, na verdade, Lovecraft, Apu de Daniel, né? Explicando ali o que Lovecraft chama de horror cósmico, às vezes referido como horror Lovecraftiano, ali me pareceu que tu trataria horror cósmico e terror cósmico como sendo a mesma coisa. Mas eu acho que essa confusão, ela é, inclusive, saudável para o processo da leitura, porque é justamente isso que tu vai desconstruir ao longo do texto, né? Aí fiquei me fazendo várias perguntas ali que foram todas respondidas. Eu digo, não, realmente é algo a título de provocação, né? Aí também, em algum momento na introdução, fala que a ideia de que o terror cósmico é fronteiriço ao sublime já foi levantada e investigada por diversos escritores, e daí tu segue com o teu texto e tu não traz as referências, né? Como às vezes a gente esperaria que, entre parênteses, tu fosse colocar toda a lista. Mas essa é uma lista que também aparece ao longo do texto. Então, eu não duvidei em momento algum de que essa leitura foi feita e de que ela seria apresentada. Só isso realmente me chamou a atenção, porque meio que parece que é uma quebra dessa convenção que a gente espera do texto acadêmico, né? A gente esperaria já nesse primeiro momento que tu apresentasse uma lista entre parênteses com 18, 20 autores que tu leu, com um ano de referência, aquela coisa toda. Não sei, fica uma sugestão para, de repente, colocar todos esses autores ali, justamente para dar um carteiraço, né? Para já dizer, não sou qualquer uma, eu li todas essas pessoas aqui, elas vão aparecer ao longo do meu trabalho. Que página que é, Cláudio? Na página 13. Tá. Sabe? No início da página 13 ali, os efeitos causados pelas histórias de terror cósmicos são do âmbito do sublime. Enfim, por ali eu acho que caberia citar uma listinha, né? Gostei muito da tabela que tu apresenta ali na tua introdução também. Eu acho que deixa a coisa bem facilmente visível. E esse trabalho, ele também chega num momento em que eu acabei de concluir um processo de orientação. Inclusive, a Bruna está aqui te assistindo agora. A Bruna defendeu a dissertação dela olhando para Invisible Monsters, do Chuck Palahniuk, e ela trabalha com o Sublime. E o Belos fez parte da banca. Então, uma boa parte da discussão que tu propõe aqui são coisas que encontram coisas que a Bruna fala no trabalho dela, algumas outras nem tanto. Bruna, se tu tá me ouvindo, isso daqui é uma coisa que eu quero que tu leia mais adiante para a gente conversar, até porque agora no doutorado a Bruna também está pensando em trabalhar com Lovecraft, então eu acho que esse é um texto que vai ajudar ela bastante, né? Ao longo da tua parte 2, tu faz todo um levantamento que eu acho bem interessante, necessário, na verdade, né? Com aqueles textos que meio que são fundamentais para quem quer se embrenhar nessa floresta, né? Então, os nossos amigos David Punter, Fred Botting, o Noel Carroll, o Colavito, essas pessoas estão todas presentes, e o Roas, né? E elas estão aqui com justiça, né? É um levantamento que mais adiante faz a diferença, né? Fala no Weird também.
para além da complexidade natural que existe no processo de escrever uma tese de doutorado, escolher um objeto bem complexo, porque ele não apenas é algo abstrato e de definição difícil, o terror, ainda mais o terror cósmico, mas ele está cercado de conceitos que também não são consensuais, né? Então, parte do teu trabalho, eu me colocando no teu lugar, imagino que tenha sido olhar para definições, em alguns momentos até meio opostas para o mesmo termo, e ver como é que tu administra isso tudo. E eu acho que o teu trabalho também tem esse mérito de apresentar visões diferentes a respeito de uma mesma coisa. Como se esperaria de uma tese de doutorado, existe um posicionamento da autora, né, que é uma coisa bem importante, e o que a gente poderia dizer uma reflexão filosófica, digamos assim, né? Tu não está necessariamente criando um conceito, como às vezes se faz em teses de doutorado, mas tu está definitivamente ajudando a organizar um conceito já existente e dando a tua opinião, né? Num determinado momento, não apenas a tua opinião, aquilo vozes da minha cabeça, é a minha opinião com base na leitura de inúmeros textos. Uma coisa que foi recorrente para mim ao longo do teu trabalho, tem duas ideias, na verdade, duas abstrações que ficaram ecoando ao longo da leitura para mim. Uma delas eu acho que tu nunca toca ao longo do trabalho, ou não a partir desta palavra, toca de várias maneiras, mas não a partir do conceito. E uma outra tu só vai desenvolver lá na última parte, que tu tá chamando de conclusão, mas eu tenho um problema com o nome dessa palavra, com o nome dessa sessão, e eu vou te dizer o porquê mais adiante, tá? Que é a empatia e o discurso religioso. Eu, salvo algum engano, porque, como eu te disse, não li no Word, não li no computador, li no papel, não sei se a palavra empatia em algum momento é usada aqui no teu trabalho, mas tu fala muitas vezes em empatia, porque um dos princípios básicos para o teu entendimento do que é terror cósmico, e eu concordo contigo, é essa capacidade que o público leitor precisa ter de se colocar no lugar de quem está protagonizando a história que está sendo lida, né? E tu traz várias citações que falam a respeito disso, especialmente naquele momento mais adiante em que tu vai fazer a tua discussão sobre o que é uma distância artística segura, né? Para que o leitor possa experienciar o sublime. Não que eu tenha sentido falta, até porque falar em empatia provavelmente te exigiria ir atrás da definição para esse termo em dicionários de filosofia, enciclopédias, enfim. Mas esse é um conceito com o qual eu trabalho bastante, então o meu olhar ele estava muito voltado para isso. E ao longo do teu trabalho, tu também não conversa muito com a gente a respeito de discursos religiosos, mas para minha surpresa, e aqui eu já estou adiantando, não é uma crítica, mas algo que me chamou a atenção no teu trabalho, tu faz isso na conclusão. E a tua conclusão, Natália, ela, para mim, não é uma conclusão. Ela fecha muitos assuntos, ela faz aquilo que e não é uma crítica, na verdade é um elogio, tá? Ela faz aquilo que uma conclusão precisa fazer no sentido de amarrar assuntos, retomar assuntos que são trabalhados ao longo da tese, só que tu traz muita novidade na tua conclusão, sabe? E daí até queria ouvir de ti um pouquinho se houve alguma coisa ao longo do processo que te fez pensar essa coisa aqui dos cultistas, por exemplo, né, que é a primeira novidade que tu traz lá na tua conclusão. Se em algum momento tu pensou em trazer isso para o corpo do texto, me parece que tu sentiu uma necessidade de tocar nesse assunto, tanto é que ele aparece no teu texto, né? Só que ele aparece de uma maneira até meio insólita, a meu ver, pelo menos, lá nas últimas páginas.
E daí, quando eu cheguei naquilo e eu olhei que só faltava literalmente meia dúzia de páginas para terminar, eu pensei, puxa, essa guria tem tanta coisa para falar a respeito disso e ela só botou aqui agora. Não falo nem que tu deva mexer na estrutura do trabalho. Eu acho que a tua última parte, ela funciona para mim como parte de encerramento do trabalho. Eu só reveria o uso do termo conclusão para o título dessa sessão, porque eu acho que o teu trabalho faz mais do que concluir. Eu acho que o teu trabalho deixa alguns nós soltos, sabe? E eu fiquei, assim, meio impactado com a maneira como tu apresenta a tua conclusão. O que, particularmente, eu achei uma experiência muito meta, sabe? Porque a gente passou lendo uma tese aqui a respeito de obras ou histórias ficcionais que nos fazem deparar com situações que nos deixam de boca aberta, que nos deixam sem saber muito como agir. Quando eu cheguei lá na última parte, eu vi um monte de novidade, também não soube muito bem como agir. Eu digo, que estranho isso, né? Mas, enfim, eu sabia que a gente ia ter essa oportunidade de conversar, queria te ouvir a respeito disso. Até porque, e daí eu não sei se essa é uma experiência que tu compartilha comigo, mas a minha vivência pessoal é a seguinte: as pessoas muitas vezes acham que eu sou satanista, por causa das coisas com as quais eu trabalho. Eu imagino que tu deva passar por algo parecido, por causa do rock and roll, das tatuagens, do cabelo roxo. Enfim, tu tem vários motivos para as pessoas pensarem que tu não é de Deus, assim como as pessoas às vezes pensam que eu também não sou, né? O que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, que elas não entendem, é que para a gente ter essa vibe satânica querida que a gente tem, a gente muitas vezes tem uma raiz muito sólida no catolicismo. Então, eu não me surpreenderia, até uma curiosidade que eu tenho, se a tua base familiar fosse uma base familiar religiosa. Ou também não me surpreenderia se, de alguma forma, tu tivesse tido contato desde muito pequena com textos religiosos, com igreja, com alguma coisa assim, como muitas vezes acontece nas famílias aqui no Brasil. E nesse sentido, eu fiquei me perguntando, Natália, porque o teu trabalho ele é sobre cosmicismo, né? Nós estamos falando de muitas coisas que são cósmicas, essencialmente o terror cósmico, né? Eu fiquei me perguntando qual é a diferença entre o discurso do terror cósmico e o discurso religioso. Essa foi uma pergunta que acabou perpassando toda a minha leitura. E como eu te disse, achei estranho tu não ter tocado em momento algum ao longo do trabalho mais fundo nisso, e tu foi fazer isso lá na última parte, né? Mas, enfim, essa é a leitura de alguém que hoje é considerado satanista por algumas pessoas, mas que foi coroinha quando era criança. Então, eu também estou embebido. Sim, o Cido tá rindo, mas eu usei sainha, bate-sino no altar domingo de manhã durante alguns anos da minha infância, né? Então, em algum momento, queria ver contigo aí o que tu teria para falar a respeito da diferença entre o discurso do terror cósmico e o discurso religioso, né? Porque me parece que a gente tem aí nos dois âmbitos algo que reforça a nossa pequenez e a nossa incapacidade de... Claro, quando eu falo de discurso religioso, não estou necessariamente falando de todas as religiões, mas pensando num contexto WASP, né, White Anglo-Saxon and Protestant, que é, na verdade, o que o Lovecraft meio que incorpora, acho que seria interessante fazer essa reflexão, né? Primeira vez que eu senti falta da empatia foi na página 29, quando traz uma citação de Worrell, né? O temor, por isso, é sempre primeiramente um fenômeno privado, embora também possamos temer por um outro, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse outro, preciso pensar no terror como um fenômeno social também, né? A empatia nada mais é do que uma
uma manifestação, né, disso no âmbito social. Aí uma outra coisa que também me chamou a atenção ao longo do teu texto foi que eu sabia que outras pessoas já haviam usado o termo terror cósmico antes de ti, e, enfim, isso é uma coisa que acaba ficando claro ao longo do trabalho, mas, a não ser que a minha leitura esteja enganada, é na página 32 que a gente vê pela primeira vez uma referência a uma outra pessoa utilizando esse termo, que é quando tu diz, Alyssa Berger é uma das poucas teóricas que utiliza o termo terror cósmico quando tratando do assunto, né? Então, já que esse é um termo tão importante para o teu trabalho, eu acho que seria estratégico, em algum momento, fazer um parágrafo pequeno ou um comentário em algum lugar dizendo, olha, não sou a primeira pessoa a fazer isso, antes de mim vieram este, mas quem vai organizar essa bagaça sou eu. Basicamente, dar essa ideia, né? Não sei se nesse mesmo parágrafo não caberia organizar um pouco mais, juntar. Pode ser até uma conclusão para essa sessão aqui, uma forma de amarrar essa sessão. Tem o fulano que fala em horror cósmico, tem o fulano que fala em terror cósmico, porque existe uma sobreposição, na verdade, conceitual, né? Que nos dificulta a missão, né? Quando a gente quer sistematizar alguma coisa para fins de estudo ou, enfim, para o trabalho que a gente está querendo executar, né? Porque daí, por exemplo, chega ao final dessa sessão ali na página 2, daí pensando, né, quem usou pela primeira vez? A gente tem a Halikas, ou Relicas, não sei como é que pronuncia o nome dela, a obra que tu puxou dela, Vivian, né, de 2007, Stableford de 2007, Alyssa Berger de 2018, mas esses são os anos também da edição que tu está usando. Não sei se são os anos em que essas obras saíram, né? Brelage, em 2018, tangencia, mas não usa horror cósmico. Moreland, terror, né? Moreland fala em horror cósmico, isso tudo palavras tuas aqui, né? Então, acho que seria legal dar uma organizada nisso. Junta tudo num parágrafo só, sabe? Para de repente fechar essa sessão. De novo, sugestão. O teu trabalho, ele me deixou, Natália, com uma certa inquietação. Ele meio que resolveu um problema que eu tinha. Não sei se vou conseguir colocar em prática essa solução, mas pelo menos ela me surgiu. Teu trabalho e algumas das coisas que tu fala... qual é o conto? Aqui, gente. É o encontro... é o chamado de Cthulhu, tá? Algumas das citações que tu puxa dali me deixaram pensando muito, mas muito mesmo, num filme, sei lá, que a maioria dos jovens de hoje em dia ia achar antigo, mas ele é um filme do ano 2000, né? Que vira e mexe aparece nos meus exemplos, nas minhas discussões, e que acho que eu nunca escrevi sobre ele, e eu acho que tu acabou me dando um norte para eu executar essa ideia, que é o chamado do Gore Verbinski, não o japonês. Nesse sentido, eu vou puxar a brasa para o lado do remake, né? Porque eu acho que poucas coisas representam tão bem fora desse corpus Lovecraftiano aquilo que talvez tu chame de terror cósmico, quanto aquele homem no final do filme, que está virado de frente para a televisão, quando a Samara sai de dentro da televisão, né? E a Rachel vira a poltrona e ele está com a boca aberta, morto. Ele morreu aterrorizado, né? Ele contemplou um horror indizível. A Samara não despedaçou ele está ali one piece, né? Ele tá com a boca aberta, ele tá com os olhos, obviamente, sem vida, mas esbugalhado. Ele teve uma experiência cósmica, né? E
eu acho que, imagina, depois de mais de 20 anos, não sei quantas vezes ao longo da minha vida eu já não vi esse filme, em 20 e poucos anos, eu pela primeira vez consegui enxergar, assim, uma possibilidade de trabalho de interface com coisas Lovecraftianas, assim, que até então eu não tinha visto. Ao final das páginas ali, 50, final da seção 3, páginas 54 e 55, tu traz uma citação do Bellas, onde ele fala, né, no sentimento sublime, nos discursos sublimes e nos discursos sobre o sublime. Tá? Aí, o que vem depois disso é o seguinte, olha só. O sentimento de terror cósmico, estou te citando agora, tá? O sentimento de terror cósmico no campo extratextual pode existir, ainda que não seja dele que tratemos aqui. Este estudo, e daí eu estou entendendo que tu está te referindo ao teu próprio trabalho, este estudo é focado na segunda categoria, ou seja, discursos sublimes. Ou seja, nos discursos de terror cósmico, representações dessa emoção no campo da literatura e seus efeitos dentro e fora dela. Por fim, temos discursos sobre o terror cósmico, que eu entendo que é a terceira categoria que o Bellas traz lá na citação dele, e daí tu diz, ou seja, o trabalho que você está lendo agora. Então, nesse mesmo parágrafo, deu a entender que o teu trabalho ele era primeiro sobre uma coisa e depois sobre a outra. Não que ele não possa ser sobre as duas, eu até acho que ele é um pouco sobre as duas, mas da maneira como esse texto foi construído, eu fiquei com a sensação de que tu queria dar a entender que teu trabalho é predominantemente sobre uma dessas coisas. E eu achei isso um pouco confuso, tá? Então, a minha sugestão ali é para tu dar uma olhada. E eu fiquei pensando, sabe, Natália, sobre o que é o teu trabalho. Afinal de contas, se é sobre discursos sublimes ou discursos sobre o sublime. E não sei o que tu acha, mas eu fico com a impressão de que no fim das contas, uma tese de doutorado, até por força da profundidade que tu precisa ter quando analisa esses textos, ele acaba sendo um trabalho sobre discursos sobre o sublime. Embora tu traga muitos exemplos que olhem para esses discursos sublimes. Né? Mas, como esse é um trabalho muito teórico também, e muito crítico, eu acho que ele está mais para a terceira categoria do que para a segunda. Né? E, por fim, faz diferenciações ao longo do texto entre o sublime e o horror cósmico, numa média de, sei lá, cada 10 páginas tu está retomando esse assunto, e eu acho que esse ponto, eu acho que isso é uma coisa importante de se fazer mesmo. O discurso religioso, que eu já te perguntei. O Cido fez uma brincadeira com o ecogótico antes da banca começar, mas eu acho que o teu trabalho tem interfaces com o ecogótico, especialmente naquele... Eu acho que cabe uma diferença pontual, uma diferença bem interessante que a gente tem aqui, é que o ecogótico, pelo que eu entendo, ele está muito mais relacionado a como o mundo ficou maluco depois que o ser humano começou a interferir com ele. Então vejam, por exemplo, que vocês aí estão derretendo de calor e eu aqui estou abaixo de chuva. Estou praticamente virando uma criatura Lovecraftiana aqui, desenvolvendo guelras e barbatanas. Né? Então, quer dizer, o ser humano mexeu com o meio ambiente, com o planeta, de tal forma que agora o planeta está se rebelando. Então, isso me parece que está muito mais voltado para o lado do ecogótico. Mas a gente sempre tem aquele grupo, aquelas facções que olham para isso tudo e pensam, é castigo divino. Nós merecemos isso que está acontecendo. Porque nós somos muito pequenos, porque Deus isso, porque Deus aquilo. E daí, nesse sentido, volta a minha pergunta
a dúvida que eu te trouxe, Natália, a respeito da diferença entre o cosmicismo e o discurso religioso, tá? E, assim, a grande pergunta que eu tive, eu não vou fazer perguntas pontuais a respeito de alguma coisa que tu tenha dito na página tal, ou tal, ou tal, porque dentro do corpus que tu selecionou de uma maneira, acho que bem justificada, tenho certeza que tem um nível de arbitrariedade na escolha desse corpus, né? Poderia perfeitamente te perguntar por que tu não colocou outras coisas, por que tu colocou essas, e no fim das contas a tua resposta vai ser porque eu quis, né? O dia que eu virar esse membro de banca, por favor, deem um tapa na minha cabeça, porque, né, tem membro de banca que vem para cá e pergunta por que tu não fez tal trabalho? Amor, tu fez o trabalho que tu pôde fazer, sabe? Se a banca tem outra ideia, é ela que vai lá e execute, né? Então, e particularmente eu gosto muito dos contos que eu conheci aqui do teu corpus, gosto muito deles, né? Inclusive, estou dando uma disciplina na graduação esse semestre sobre horror nos Estados Unidos, e alguns desses contos estão ali. Assim, eu tenho uma aula inteira sobre o amarelo, onde daí eu vou juntar o Rei de Amarelo com o papel de parede amarelo da Charlotte Perkins Gilman, né? E a minha grande pergunta para ti, que foi assim, quando eu cheguei ao final da tua última parte e tentei pensar na forma como a experiência de leitura da tua tese me atravessou, o que ficou, né? O teu trabalho, ele discute o nível de distância artística, né? Esse acaba sendo um dos pontos-chave, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, tem momentos ao longo do trabalho onde tu toca isso, mas de uma maneira mais sistemática agora, a respeito do nível de abstração. Existe algum nível de abstração que, a partir do teu estudo, a partir das tuas observações, a gente possa considerar necessário para que o terror cósmico se instaure, ou para que o discurso do terror cósmico funcione? Até que ponto a abstração ela vai atrapalhar? Que nível de em que momento eu tenho um nível que funciona para passar a ter um que não funcione? Estou, inclusive, te perguntando isso porque existem diferentes tipos de manifestações monstruosas, ou manifestações de perigo, né, digamos, no teu corpora, né? Eu acho que até nesse sentido tu também foi bem estratégica, né? Mas eu queria ouvir de ti, porque, afinal de contas, daqui a algumas horas, em tudo dando certo, tu vai ser uma PhD, uma Philosophy Doctor, né? E filosofar é realmente pensar sobre essas coisas mais complexas, digamos assim, né? E no fim das contas eu disse que a gente ia ter um diálogo, eu acabei falando que tinha para falar e agora tu responde. Tá bom, vamos lá então. Deixa eu ir seguindo aqui que eu fui anotando. Na questão da empatia, eu não usei essa palavra, eu acho que eu usei mais a questão da identificação, né? Eu fui por um lado de se identificar mais ou menos com o personagem, mas não exatamente pelo lado da empatia. Agora, quando eu reler, eu vou pensar por esse lado, tentar incluir um pouco, né, esse conceito, apresentar um pouco ele mais, porque eu acho que vale a pena. Da conclusão, o que aconteceu, né? A questão dos cultistas e do discurso religioso. Quando eu terminei de escrever tudo e eu fui para a conclusão, eu peguei e voltei do começo e comecei a reler todos os meus fichamentos. E daí eu vi esses pontos lá e eu vi que eu não tinha tratado deles. Durante ali, quando eu estava escrevendo cada capítulo, acho que eu não soube muito bem onde colocar. Só que quando eu já estava nesse ponto da conclusão, eu percebi que eu não poderia não falar sobre isso, né? Como ali já era conclusão, acabou ficando não muito aprofundado, mas eu acho que valeria a pena agora, né? Pelo menos, principalmente a parte do discurso religioso, voltar um pouco ali, né? No capítulo do Sublime, porque a tese do Belas mesmo fala bastante sobre isso, né? Eu não aprofundei muito,
Acho que teria que pegar mais um pouco de referência, que não é uma parte que eu aprofundei além do texto dele. Mas daí eu pensei aqui, né, que a questão do Cthulhu Mitos, né, que o Lovecraft e alguns desses outros autores têm essa questão do mitos, né, da percepção de alguns personagens como se esses seres fossem deuses, né? E acho que, como eu queria focar numa coisa mais, sei lá, não religiosa mesmo, na questão do mundo ali, sem Deus e sem significado, sem destino, sem nada disso, que é a realidade ali da natureza, onde o ser humano não é nada relevante, eu acabei não querendo focar muito nessa parte que vai em direção ao religioso, né? Eu acho que, especialmente no Lovecraft, já tem bastante gente que estuda essa parte do mitos, essa parte que vai em direção ao religioso. Eu já escrevi um artigo sobre isso também, então eu achei que nesse momento agora não era uma coisa que eu precisasse aprofundar tanto. Mas como na conclusão, né, na conclusão que vai mudar de nome, você achou que foi relevante, né, que vale a pena aprofundar um pouco mais, eu vou pensar ali onde que dá para encaixar um pouco antes para não ficar só nesse final. É que sabe o que é, Natália? Parece que é o teu inconsciente se manifestando. Escreveu toda a tese, chegou na conclusão e daí tu reviu os fichamentos e disse, opa, isso ficou de fora. Aí tu tinha uma escolha, ou deixa de fora ou não deixa. Tu optou por não deixar. E eu entendo que o objetivo do trabalho não é olhar para discurso religioso, porque concordo contigo, isso já foi feito muitas vezes, mas se tornou importante o suficiente para que tu tenha escolhido colocar no trabalho. E o que me chamou a atenção é que é um espaço, geralmente, onde a gente vê amarrações, e ali tu tá trazendo novidade, sabe? Então, como eu te disse, eu particularmente não vejo um problema nisso, e daí fica uma sugestão, porque né, não somos ninguém para dar ordens, nem nada aqui, se tu alterar o nome dessa sessão, porque parece que a conclusão ela vai te apresentar coisas fechadas em si. Ela vai apresentar amarrações, e ali tu tá trazendo novidades. E eu não tenho problema algum com relação a isso. Meio que deixa essa porta entreaberta para, sei lá, fazer um pós-doc mais adiante, um outro doutorado, sei lá, o quê, sabe? Mas não deixa não deixa, inclusive, de ser uma perversão do formato acadêmico, como a gente conhece ele, sabe? Foi a sensação que eu tive, pelo menos. Sim, o Cido já falou na minha qualificação que o jeito que eu escrevo não é o padrão, que é meio fora da norma. Não sei direito o que ele quer dizer com isso, mas agora acabei de ver um exemplo, né, disso. Deixa eu ver os próximos. Cadê? Em relação ao ecogótico, na qualificação o Júlio já tinha sugerido, talvez eu falar um pouco disso. Eu cheguei a pegar as referências, dar uma olhada, mas eu achei que seria um estudo que eu teria que fazer muitas leituras, muitas análises para poder fazer essa comparação ou esse distanciamento, que ali na fase que eu estava eu não teria tempo para isso. Então eu acabei decidindo não tocar nesse assunto para não acabar não falando alguma coisa rasa ou alguma besteira. O que você falou lá da página 54 e 55, né, dos discursos, eu acho que, na verdade, ficou confuso, foi o jeito que eu escrevi. Porque o que eu quis dizer é que o meu objeto de estudo, o meu corpus, são os discursos sobre o sublime, e que a estrutura do meu trabalho em si é a terceira categoria. Então, só vou elaborar, para ficar mais claro isso. Do jeito que, quando você leu, ficou parecendo que era a mesma coisa ali, né? Que agora eu falei uma coisa, depois outra. Então, vou esclarecer. E do nível de abstração, eu acho que eu passei muito pouco em cima disso, a hora que eu uso um pouco ali o Weiser, né? E a questão das lacunas, e o leitor ter que usar um pouco do próprio referencial e da própria imaginação para completar essa imagem. Eu acho que a abstração é bastante importante no terror cósmico, né? Como eu tentei mostrar, a gente não tem objetos definidos, temas definidos que causem esse tipo de terror, então a participação da abstração, da imaginação do leitor é muito importante. Talvez
pegar um pouco mais de referência sobre isso, aprofundar um pouco mais, onde eu já só pincelei. Tu assistia Chaves, Natália? Não muito. Não? Tu já ouviu falar na Chinfurínpula? Ou na Chorofômpila? Não. Esse é um vídeo que eu sempre passo quando eu dou um curso sobre ficção de horror, qualquer que seja. Que o Chaves ele apresenta para o professor Girafales o desenho de uma chorofômpila, que é uma coisa absolutamente abstrata, que não tem forma, que só tem cores, são riscos e coisa lá. O professor pergunta, o que é isso? E o Chaves responde, é uma chorofômpila. Dependendo da dublagem, é uma chinfurínpula. Aí o professor pergunta, o que é isso? Aí ele diz, é uma coisa que só existe na minha cabeça. Ficou perfeita, né? Aí o professor diz, sim, ficou perfeita, vou te dar nota 6. E o Chaves, muito brabo, responde, ué, mas pela exatização o senhor deveria me dar 10. Aí eu trabalho isso em aula com o pessoal, digo, por que isso funciona teoricamente como piada? Porque essa pessoa, ela tá tão ilhada dentro de si mesma que ela criou um negócio que não é compartilhado. Funciona como humor, mas não funciona como, sei lá, uma reprodução fiel de algo que existe lá fora. E o horror, ele é a mesma coisa. A gente chega num certo nível de abstração, digamos assim, na criação de um universo misterioso, de uma criatura misteriosa, que se fugir muito daquilo que a gente pode depreender, daquilo que a gente pode absorver, perde o efeito, deixa de ser horror para se tornar alguma outra coisa. Sim. Né? Eu li muitos contos para definir o meu corpus, né? Muita indicação de muita gente. Tiveram alguns contos que caiu nisso daí. Dá para perceber que o autor colocou a história dele num contexto aí que seria do terror cósmico, mas foi tão aberto e tão sem explicação, assim, as coisas acontecendo ali, que, pelo menos para mim, com certeza para muitos leitores, não chegou em lugar nenhum, né? Então, eu acho que no terror cósmico a gente tem uma guia, mas é uma guia que tem certa largura ali, que cabe bastante coisa, mas também não dá para você sair desse limite fluido, né? Porque senão acontece isso. É isso aí. Natália, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. E Natália e Cido, parabéns para o Cido também, né? Muito, muito feliz de estar aqui nesta ocasião. Ô, Cláudio, eu preciso falar, você não quer ser taxado de satanista, mas a sua cadeira é a capa do Drácula, né? Não, é tudo ergonômico. Ó, para encaixar, tem uma outra para lordose. Aqui. Se Papai Satã tá mandando alguma mensagem subliminar, alguma coisa no processo, eu não sei. Mas que as costas estão bem acomodadas aqui, se elas estão. Obrigada, viu, Cláudio? Maravilha. Então, satisfeito, Cláudio? Natália, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar para o professor Cláudio? Não, eu acho que foi tudo muito claro, sim. Então, tá bom. Então, eu passo a palavra ao professor Júlio para fazer suas considerações. Mais uma vez, obrigado ao professor Júlio da UERJ por ter aceitado participar e trazer suas contribuições a essa banca. Então, a palavra é sua, Júlio. Obrigado, Cido. Vou ligar meu timer para não me perder. Levo muito a sério essa coisa. 30 minutos, fala para mim, 30 minutos é 30 minutos. Já me dá uma ansiedade já. Obrigado pelo convite. Na verdade, é a segunda vez já, né? Porque eu estive na banca de qualificação. Então, em certa medida, né, eu já conhecia parte do trabalho. Então, agradeço muito, Natália, a você, Cido, pelo convite. É um prazer ler sobre um tema teórico. Assim, são raros os temas teóricos. Eu, como professor de teoria, eu tenho um especial carinho pelas reflexões puramente teóricas. E vou tentar fazer não uma arguição, mas eu vou tentar, de alguma maneira, dar minhas últimas contribuições a esse trabalho, a essa pesquisa, entendendo que
muito do que eu disser não vai ser absorvido aqui na tese, naturalmente, mas eu acho que pode ser mais adiante na continuação das suas pesquisas, Natália, que naturalmente, né, acontecerão. Também agradeço pela oportunidade de encontrar meus queridos amigos, Cláudio, Marisa, André. Lamento também que não seja uma banca, né, presencial, mas passamos a nossa limonada aqui. Né? Eu parabenizo, naturalmente, né, e não de uma forma meramente protocolar, né, a Natália pela conclusão do trabalho, também pelas razões que Cláudio elencou, né, mas também pelo desejo de propor uma formulação teórica. Eu acho que esse tipo de desafio, né, sempre merece o nosso respeito. É muito difícil propor, né, conceitos, é um terreno muito difícil de se andar. Então, eu reconheço, em primeiro lugar, esse esforço. Reconheço também com uma grande qualidade, né, uma ampla leitura e análise de corpos literários. Isso é muito importante, né? Você lidou com um conjunto expressivo de narrativas ficcionais, isso particularmente me agrada muito. Também acho, como o Cláudio, acho que é um texto de leitura agradável, com potencial de publicação também. Entendo que o que Cido diz, que não é uma escrita claramente acadêmica, né, mas isso naturalmente tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que é um texto de leitura agradável. Né? As minhas considerações, Natália, elas vão ser praticamente todas de ordem teórica, né? Então, eu queria que você não se sentisse obrigada a respondê-las imediatamente, assim, aqui, tá? Porque eu sei como são questões teóricas, que muitas vezes, especialmente se eu mencionar coisas que não tenham passado pela sua cabeça, é muito difícil, né, no calor do momento, pensar sobre elas. Né? Então, se alguma coisa do que eu disser não fizer muito sentido na hora, ou você não conseguir formular uma resposta, eu acho que o mais importante é que você fique com isso na cabeça e converse com o Cido depois, né? Avalie o que é cabível naquilo que eu disse e o que não é, né? E para desenvolvimentos futuros, você veja o que você vai fazer. Né? Farei uma série de observações pontuais e depois terei um comentário um pouco mais extenso. Tá? Eu vou preferir falar tudo de uma vez, assim, vou tentar falar até devagar, para que você possa ir anotando. Eu lembro da minha banca de doutorado, que eu lembro que eu não conseguia anotar o que as pessoas diziam, e isso é muito difícil, né? Então, vou tentar falar devagar. Mas eu vou sugerir que a gente não faça diálogo, senão eu vou me perder, não é você vai se perder, eu que vou acabar me perdendo na minha exposição. Né? A primeira coisa que eu falaria é algo de ordem bem formal, que é o seguinte: eu acho que você deveria fazer no resumo, tá? Assim, no resumo, ou se não no resumo, quase no primeiro parágrafo da sua tese, uma menção à questão terminológica de você estar utilizando terror cósmico e não horror cósmico. Tá? Eu acho que isso tem que vir muito cedo no trabalho. Porque o termo mais recorrente é horror cósmico. Né? Então, até mesmo para que o seu trabalho seja adequadamente identificado em buscas e tal, eu acho que o fato de você estar propondo uma alternância da terminologia precisa vir muito imediatamente. Né? Porque, em geral, né, salvo engano, a gente lê mais horror cósmico do que terror cósmico. E eu concordo com você, eu acho que terror cósmico é a nomenclatura correta, mas não é usual. Né? Mas não é usual. Então, eu acho que isso precisa ser sinalizado muito rápido no seu trabalho. Um segundo ponto,
eu estou na página 11, assim, mas não é nada especificamente nessa página, tá? Mas é que você diz assim, primeiro, é necessário esclarecer que o terror cósmico não é um conceito exclusivo ao autor, né, Lovecraft, mas, na verdade, está presente em contos de escritores anteriores a ele. Perfeito, né? Sim, concordo. Uma coisa é a coisa, né, que é descrita pelo conceito, outra coisa é o conceito, né? O que eu chamo a atenção é o seguinte, quer dizer, como você propõe se referir ao terror cósmico como uma categoria estética, isso meio que já faz a gente inferir que a gente está diante de um termo de longa duração, um conceito de longa duração, né? E você meio que diz isso. Na sua conclusão, você vai dizer ali na 133 que o terror cósmico, não um conceito, a experiência, o terror cósmico é universal e atemporal, né? Eu também posso vir a concordar com isso sem problema. Tá? Qual é o meu problema aqui? Eu acho que o problema é que, do modo como você apresentou o terror cósmico na sua tese, e até mesmo a partir, não apenas do seu corpus de análise literária, mas também das próprias dimensões, né, que você faz, o terror cósmico me pareceu, na sua tese, muito restrito temporalmente, né? Ou seja, eu não vi nenhuma sinalização muito clara para esse caráter, né, universal e atemporal, e dessa coisa existir muito tempo antes de Lovecraft, ainda que eu volte a dizer, eu possa vir a concordar com isso diante das demonstrações adequadas. Agora, do jeito que está, parece haver uma suave contradição aqui na sua formulação, e não é uma contradição local, né? É no todo, né, da tese. Uma observação também, agora um pouco talvez de redação, na página 12. Né? Você está falando ali da coisa do horror cósmico e do terror cósmico. Você diz assim... Eu estou me referindo, na verdade, ao número do PDF, não da página impressa, né? Tem uma pequena diferença. Como eu li na tela, eu estou me referindo, portanto, à paginação do PDF. Você diz assim, entendo que, na prática, pouca diferença faz essa distinção entre conceitos tão próximos, horror e terror, né? Mas, uma vez que meu objetivo é esmiuçar suas significações, acredito que seja relevante uma denominação precisa. Eu acho que você podia reescrever esse trechinho, né, e aparar algumas arestas de sentido aqui, porque ou importa ou não importa. Né? Se não importa a distinção entre conceitos, é melhor ter deixado o horror cósmico e não ter mexido, assim, porque é assim que o termo é conhecido na denominação usual. Né? Mas se você opta pela alteração terminológica, e eu acho que está certo optar, é sinal porque a distinção conceitual importa. Né? Ela importa para você e importa para a discussão. Então, acho que podia ter, né, alguma atenção de redação nesse trecho. Outra passagem que eu gostaria de comentar é na página 14, né? É uma coisa que eu vou voltar diversas vezes ao longo da minha fala. Tá? Você diz assim, é necessário uma tomada de partido pelo leitor, para que ele sinta os efeitos pretendidos por esses textos. Ele deve, ainda que apenas parcialmente, considerar mais plausível que o personagem esteja contando seja real. Tá? Foco no seja real. Ou seja, devemos acreditar que suas experiências são legítimas e não fruto de delírio, engano ou sonho. É apenas assim que o leitor poderá compartilhar os efeitos que são objetivo desse tipo de texto. Eu acho que a redação está um pouco imprecisa. Né? Eu acho que eu entendo o que você está tentando dizer. Acho que eu entendo o que você está tentando dizer. Mas eu não sei se todos os leitores vão compreender o que você está dizendo aqui. Porque o que você me parece estar dizendo, né, é que o conteúdo da narração ali, intradiegética, né, precisa ter realmente acontecido. O que o narrador, o que o personagem está dizendo, precisa realmente ter acontecido na experiência dele, personagem, na experiência dele,
narrador, né? Mas do jeito que está ambíguo, né? Porque pode parecer que o acreditar na realidade do conteúdo da ficção seja a condição para as experiências estéticas do leitor. E isso, para mim, não faria sentido, né? É aquela coisa que o Carroll disse também, né? O que me horroriza em Drácula não é acreditar em vampiros, né? Mas é um pensamento na existência de um ser como Drácula que seria, caso existisse, seria capaz de produzir em mim o efeito de horror, né? Quer dizer, a força de um pensamento como Drácula que consegue me horrorizar. Então, eu acho que vale a pena um reparo de redação aqui. Outro detalhe também de redação, assim, na página 16, você diz assim: optei por esse recorte considerando o período histórico no qual o terror cósmico começou a ser desenvolvido literariamente com uma maior intenção, ou seja, como parte de um projeto estético. Aqui também uma pequena contradição em relação ao que você tinha dito um pouquinho antes, né? Porque na página 12, quando você está ali justificando o seu critério de seleção de corpos, você diz que diz assim, vai estar de fora a intenção do autor e seu processo criativo. Na página 12 está sendo dito uma coisa, na página 16 está sendo dita outra. Quer dizer, a intenção de um projeto estético está sendo levado em consideração ou não está sendo levado em consideração, né? Você precisa consertar isso ou numa ponta ou na outra, né? Aí, capítulo 2, né? Eu tenho, assim, eu vou falar uma coisa sobre o item 2.1, tá? Especificamente. E eu não sei se eu entendi muito bem a função do item 2.1 na sua tese, tá? Eu vou tentar explicar por quê, né? Ali você reuniu, né, um grupo de autores críticos, né, teóricos, conceituando o que você chama muito bem de termos guarda-chuva, né? Mas são termos de guarda-chuva que são distintos do seu. Ninguém está conceituando terror cósmico ou horror cósmico ali, né? Gótico, horror. Né? E, sinceramente, eu não sei se essa rápida compilação que você faz contribui para esclarecer o seu argumento. Eu acho que não. Eu acho que está mais confundindo do que ajudando, né? Porque, antes disso, você tinha dito, e eu estava super ok com isso, né, que você trabalharia com o conceito de fantástico do Roas. Eu falei, tá bom, vamos embora, vamos com o fantástico. Aí, quando esse 2.1, você começa a introjetar essas coisas, a coisa do horror, a coisa do terror, a coisa do gótico, me parece você desnecessariamente embaralhando as coisas. As coisas que você tinha resolvido no capítulo anterior. E por quê? Porque esses autores, Clive Bloom, Carroll, eles não estão falando da mesma coisa que você, né? Simplesmente porque eles não estão falando do mesmo conjunto de obras ficcionais que você. Nem eles entre eles, nem eles em relação a você. É claro, né, que algumas das obras que compõem o conjunto gótico, que compõem o conjunto horror, que compõem o conjunto terror, compõem o conjunto fantástico, né, elas meio que se sobrepõem, né? Mas esses conjuntos, eles não são idênticos, né? Então, quando você introduz esse 2.1 na sua tese, eu acho que você dá a entender erroneamente para o seu leitor que são todas as mesmas obras, mais ou menos, que é o mesmo conjunto, né? E não é, né? Assim, não é, e você sabe que não é. Eu não preciso dizer isso para você, né? Você sabe que não é. Eu poderia, assim, pegar um exemplo aleatório na sua tese, quando você diz, assim, na página 23, diz assim, olha, os contos da ficção weird não apresentam os monstros associados ao gótico. Você está reconhecendo, né, que ficção weird é uma coisa, que gótico é outra coisa. Você intuitivamente está admitindo isso, né? Ou seja, você compreende que esses termos não são sinônimos. Se eles não são sinônimos, eles não têm que estar aqui, né? Quer dizer, você tinha, na verdade, você tinha duas possibilidades. Quer dizer, ou você lidaria com isso, né, de um modo mais profundo, que me parece a pior ideia possível,
né? Não tem necessidade, ou você deixaria isso de fora, que parece ser a solução mais econômica, né, do que ter que enfrentar essa barafunda conceitual que não diz respeito ao que você está falando, né? Então, assim, a minha sugestão para uma avaliação, né, sua e de Cido, é que vocês pensem, especialmente na primeira parte do 2.1, né, se isso realmente precisa estar na tese ou não, tá? Meu Deus, metade do meu tempo já foi embora. Que situação. Página 21, você está falando... Aí uma observação pontual também. Você está falando do gótico, né? Aí você diz assim, David Punter também analisa essa corrente literária de forma histórica em suas transformações e significações. Eu acho que não histórico. Eu acho que o Punter é exatamente o cara que começa a avaliar de forma transhistórica, né? Porque ele começa a pensar o gótico como um modo, ou como uma poética, como eu prefiro dizer, né? Então, na verdade, eu acho que transhistórico, na verdade, faria mais sentido do que histórico, né? Histórico seria localizá-lo ali sei lá, no século XVIII, né? Já estou começando até a trapacear, já estou saltando umas coisas aqui. É impressionante. Página 27 tem uma hora que você está distinguindo terror e horror, e você cita um trecho do Dança Macabra, do King, né? Em que o King supostamente está falando de horror, que é assim, quando o Regan vomita na cara do padre, ele se masturba com um crucifixo, né? Pois é, o problema que eu achei com essa menção é o seguinte, é que essa é uma passagem do primeiro capítulo do Dança Macabra. Bem na introdução, quando King ainda não estabeleceu a distinção que ele faz entre horror, terror e repulsa, né, como 3 categorias estéticas distintas. E, assim, eu me arrisco a dizer que, especialmente, o vômito e a masturbação da Regan seriam exemplos do que o King chamaria de repulsa, e não de horror, na verdade. Né? Repulsa física, repulsa moral, até no caso da masturbação, né? Uma criança, né, se masturbando com um crucifixo, repulsa moral. Né? Mas não de horror. Né? Eu acho que ali o recorte talvez não tenha sido uma boa ideia. Talvez seja melhor ir para o capítulo 2, onde ele expressamente fala da distinção terror, horror e repulsa, e aí recuperar um exemplo que ele dê para horror no capítulo 2, e não no 1. Página 30, há uma citação de alguém que eu não conheço, chamado World, não sei quem é, e ele não está, ele ou ela, não sei, não está nas referências. E eu não entendi a citação, porque tem uma coisa que, assim, tememos algo que nos ameaça seja um ente manual. Eu boiei no ente manual, não saquei o que era um ente manual. Dá uma olhadinha depois para ver se é isso mesmo e ver que ele não está, ele ou ela não está nas referências. Né? Página 45. Tem 10 minutos agora, mas pelo menos eu cheguei agora no meu ponto principal, tá? Que é o seguinte. Na página 45, você diz assim, o leitor sabe que está em segurança em sua posição afastada, mas, ao final da leitura, não se satisfaz integralmente com essa informação. O terror cósmico, portanto, proporciona um distanciamento estético corrompido e, assim, um conforto instável. É o EC, né, que jamais vai embora. Pois aqui nós temos uma diferença. Pelo menos no meu efeito de leitura, eu tive um certo incômodo, que é o seguinte, eu não estou totalmente convencido de que esse argumento seja um traço específico do terror cósmico, tá? Porque a minha tendência, por um lado, assim, a minha tendência é de crer que isso aconteceria, na verdade, em grande medida, não sabe, vou dizer de uma outra maneira, eu diria que isso é uma qualidade potencial de muitas outras poéticas negativas
que não o terror cósmico, né? Porque é possível, por exemplo, trocar terror cósmico por exemplo, narrativas de crimes, né? Assim, de psicopatas que afirme que o mal é uma condição inelutável da condição humana e que, portanto, você nunca está a salvo, né, de um ato maléfico que vai ser produzido por alguém que você não jamais suspeitaria e que isso, de certa maneira, criaria um mal-estar perene também. Na página 51 tem uma frase que eu fiz até o teste, assim, um parágrafo que é assim: as ameaças apresentadas pelos contos do terror cósmico. Aí eu fui substituindo. Se eu tirar terror cósmico daqui e colocar, por exemplo, essa narrativa de psicopata, esse parágrafo faz sentido? Faz. Assim, para mim, ele continuaria fazendo sentido, né? Porque, por exemplo, esse tipo de narrativa pode instilar um medo de andar na cidade que vai se transformar também em terror sem fim, né? O que me levou a considerar que talvez esse aspecto dessa descrição do terror cósmico que você faz é muito focado na coisa do leitor, e o problema aqui, para mim, é o leitor. Tá? As observações que você faz em relação ao terror cósmico experimentado pelos personagens, eu concordo com todas. Todas. Eu não tem nenhuma diferença em relação a isso. Mas em relação ao leitor, né, isso começou a me pegar assim, na leitura do seu texto. Eu pensando qual é a emoção artística efetivamente está sendo produzida por esse terror. Né? Quer dizer, é uma angústia. Né? O que esse terror cósmico produz é uma angústia. Mas a angústia não me parece ser uma exclusividade do terror cósmico, talvez do terror lato sensu. Né? A coisa cósmica, a coisa do cosmicismo, né, é quase o tema desse terror. Né? Mas eu comecei a ter uma dificuldade de imaginar o terror cósmico realmente como uma categoria estética, né? E não apenas o terror como uma categoria estética, e o cosmicismo como uma certa temática do terror. Tá? Eu sei, essa talvez seja uma pergunta que não vai dar para responder imediatamente agora, porque é um questionamento meu, né? Um efeito de leitura meu. Eu também tinha feito uma anotação sobre uma mesma passagem que Cláudio fez, mas, na verdade, a minha abordagem é totalmente diferente da do Cláudio, então eu vou ter que repassar. Que é ali na página 55, quando você cita o Bellas, a coisa do sentimento sublime, do discurso sublime e do discurso sobre o sublime. Eu conheço bem essa parte, porque eu já discuti muito isso com o Bellas. E você diz assim, o sentimento de terror cósmico no campo extratextual pode existir, ok? Ainda que não seja dele que tratemos aqui, ok? Estou de acordo, nenhuma observação. Esse estudo é focado na segunda categoria, ou seja, os discursos sublimes, né? Ou seja, no discurso de terror cósmico. Tudo bem, estou concordando também. Representações dessa emoção no campo da literatura e seus efeitos dentro... E aí vem a hora que, para mim, eu acho que tem um erro aqui. E fora dela. Porque quando você diz assim, as representações dessa emoção fora dela, assim, você, de alguma maneira, e acho que é quando você coloca a questão do leitor. Né? Você diz, bom, então, eu não estou apenas lidando com as obras literárias que produzem o efeito sublime. Eu também estou lidando, em certa medida, com uma experiência. Só que você não está falando de sublime, você quer terror cósmico. Tá? Eu estou lidando também com a experiência do terror cósmico extraliterária, porque é a experiência não de um personagem, é a experiência do leitor. Né? Então, nesse caso, é o sentimento sublime, quer dizer, é a categoria 1, na verdade. Quer dizer, não é mais a categoria 2, quer dizer, é alguém que está no mundo real, está tendo uma experiência de terror cósmico a partir da leitura de um discurso sobre o terror cósmico. Né? Eu acho que isso está imbricado com o meu comentário anterior. Né? Quer dizer, toda vez que o leitor entra em jogo nessa equação aqui, eu acho
que a coisa fica um pouco esquisita, porque eu não consigo... Eu vou ser um pouco mais claro em relação a isso no meu próximo ponto, tá? Que é o seguinte, na página 61, você está comparando sublime e terror cósmico. Aí você diz assim, ambos trabalham com a grandiosidade, com a noção de poder e com a ameaça, que no sublime existe apenas na imaginação do sujeito, enquanto no terror cósmico se apresenta como, esse é o ponto que eu quero discutir, real e iminente. Tá? Aí, vamos lá, primeira coisa do sublime. Né? Se eu tenho uma experiência sublime, digamos, pensando muito em Kant, assim, um vulcão em erupção, naturalmente não é que o vulcão não exista, né? Ele existe, né? Não é que ele só exista na minha imaginação, né? Ele existe, né? O que é o vulcão real, né? O que acontece é que eu não estou na borda da cratera, né, nesse momento, ou então eu não poderia ter a experiência estética, eu estaria apenas horrorizado, temendo, né, ser incinerado, né? Então a experiência sublime é percebida assim, né, como real. Ela só não está sendo vivenciada naquele momento, mas é real, né? É real. Tudo sobre o sublime, na verdade, é real, né? Agora, a coisa do iminente, assim, da mesma forma que no efeito do sublime, né, eu estou a salvo daquilo, pelo menos provisoriamente, né, eu também não acho que alguém que experimente, estou falando novamente do leitor, que volto a dizer, meu problema é o leitor, não é o personagem, tá? Eu não acho que alguém que esteja experimentando o terror cósmico, lendo literatura, né, esteja achando que o fim do mundo é iminente. Entende? Eu não estou achando, ninguém está achando que é real, na verdade, são 2 pontos para mim. Para mim é uma experiência de ficção. Ele nem acha que é real e nem acha que é iminente. Né? Tem que seguir havendo um certo distanciamento estético nisso. Né? Porque então, ou senão, a gente tem um problema, que é o seguinte, se não tem um distanciamento estético, não vai haver deleite, não vai haver alívio, eu teria que fazer a pergunta de 1 milhão, que é o seguinte, em que sentido isso seria um prazer estético? Seria mera dor, né? E nem mais artística seria. Pois se o que você diz é que isso extrapola os limites da experiência estética, né, no sentido de que eu fecho o livro, eu esqueço isso e continuo assombrado pela coisa do terror cósmico, os leitores seriam masoquistas, então, estariam buscando exclusivamente a dor no terror cósmico. Né? E isso é algo que a analogia com o sublime, na verdade, ajuda a ressaltar, na verdade, porque quando você diz assim, na página 66, está acabando meu tempo, Cido, não me olha assim. A relação humana com a natureza é, em função do terror cósmico, uma relação desigual, na qual a natureza oprime e desestabiliza o personagem, estou concordando, não sendo possível que esse se posicione de forma superior a ela, como propõe Kant para que o efeito do sublime aconteça. Agora, vamos nessa analogia aqui de como é que o Kant imagina, né, que o ser humano consegue se contrapor à natureza, né? O modo como Kant o faz, e não apenas ele, né, todos os românticos alemães que vão transformar o sublime kantiano na categoria do trágico, o que eles fazem é o seguinte, eles pensam essa superioridade do sujeito do sublime não como uma superioridade de fato. Não é que eu seja maior que a natureza, não é que eu seja mais forte que a natureza. A natureza ela segue sendo mais poderosa do que eu. Né? Ela segue sendo capaz de me aniquilar a qualquer momento. Né? O que se contrapõe a esse poder... Eu vou estourar um pouquinho só, eu juro, eu estou no final do meu argumento, tá, Cido? Estou terminando. O que se contrapõe a esse poder do sublime dinâmico kantiano, né, é a força da razão que vai se manifestar numa espécie de resistência moral, que é assim, eu sou frágil, eu sou insignificante, eu sou pequenininho, a natureza é isso tudo, mas eu estou aqui com a força da minha razão, eu estou, de certa forma, resistindo. Né? Se não fosse assim, as pessoas, diante do poder da natureza,
as pessoas, diante da consciência da nossa finitude, da consciência da nossa fragilidade física, sei lá, mergulharíamos todos numa depressão profunda. E isso não ocorre no sublime, e isso não ocorre no terror cósmico, é onde eu quero chegar. Né? Isso não ocorre no terror cósmico. As pessoas não estão se matando por aí, né, de desespero, lendo Lovecraft. Né? Quer dizer, tem que ter algum tipo de jogo estético nisso. E isso parece, para mim, Natália, passar por uma necessidade de entender onde é que está o prazer do terror cósmico. Sabe? Essa é uma questão que não está muito respondida na sua tese, né? Assim, então, de onde vem essa atração do terror cósmico sobre os seus leitores? Porque sem isso, a coisa do terror cósmico como uma categoria estética, para mim, ela fica assim... eu me perco um pouco. Volto a dizer, especialmente na figura do leitor. A distinção que você faz entre os níveis de experiência dentro das narrativas, entre os personagens que estão diretamente confrontando o horror e os que estão afastados, experimentando o terror, eu acho perfeita. Não tem, volto a dizer, nenhuma observação sobre isso. Mas essa ideia de que, assim, que acaba sendo uma consequência da sua afirmação, que o leitor de Lovecraft fica aterrorizado para sempre, é isso? Ele está infinitamente, né, assim, assoberbado, arrebatado por esse terror cósmico. Eu acho que não. E aí vou dizer assim, era até uma coisa maior, vou fazer um resumo e dizer como é que eu acho que isso poderia ser resolvido. Quer dizer, você, de alguma maneira, precisaria entender, volto a dizer, onde está o prazer dessa experiência estética. Né? E acho que quem poderia te dar uma pista sobre isso foi um cara que você leu, que é o Carroll. Né? Porque o Carroll, ele vai dizer que muito do prazer da narrativa de horror, né, tem a ver com as peças de raciocínio que as narrativas de horror constroem. Quer dizer, é o drama da prova. Ele diz assim, isso são fontes de prazer narrativo. Né? O modo... Isso o Lovecraft faz muito. Então, é o desconhecido, é o inominável, é o inconcebível, é a coisa que não tem, mas ele não para de explicar o que é. E conforme ele vai explicando o que é, ele vai dando ao leitor aquele prazer do compartilhamento de uma informação que mais ninguém tem. Que é a mesma coisa, e eu estou me valendo do Carroll, não estou tirando isso da cartola, né? Quer dizer, é a mesma coisa que acontece naquelas narrativas de horror mais vagabundas, né, em que os adolescentes estão tentando provar às figuras de autoridade que há um monstro. E você, lendo, assistindo aquilo, você fica com eles e fica se sentindo superior. Assim, tá vendo? Eu sei que tem um monstro. A polícia não sabe, a igreja não sabe, a ciência não sabe, mas eu sei que há. Daí, quer dizer, desse embate do drama da prova, né, quer dizer, do descobrirmos algo, de um certo prazer do conhecimento, mesmo que seja uma emulação de conhecimento, né, mesmo que seja uma pseudociência dentro da ficção, isso gera um certo prazer. E eu acho que assim você conseguiria equacionar o que, para mim, parece ser assim, o grande desafio que eu tive da leitura do seu trabalho, que foi o de compreender o terror cósmico como uma categoria estética. Ok? Desculpa, Cido, eu sei que eu passei um pouquinho, mas, como eu te disse, me responda e comente o que você quiser apenas. Tá bom? E parabéns aos dois pela tese concluída. Obrigada. Não tem problema você ter passado, porque a maior parte do que você falou são apontamentos mesmo, né? Não tem muito como responder, é só questão de reescrever mesmo as coisas que você mencionou ali da questão do conceito, tudo, na introdução, que você imaginou que eu estava querendo dizer, era isso mesmo, então só preciso reescrever para ficar mais claro. Teve umas duas coisas que você falou disso.
Da intenção do autor também, a questão é fácil de resolver. O capítulo 2.1 ali, eu tentei contextualizar um pouco antes de chegar no terror e horror, né? Quis mostrar, fazer um compilado mesmo das teorias para tentar chegar nisso, mas vou reler, repensar, ver realmente se é necessário. E agora essa questão do leitor, depois que eu já tinha entregado tudo, às vezes a gente fica repensando assim, né, sobre o que escreveu, e eu realmente acho que eu não deixei muito claro o que seria para o personagem e o que seria para o leitor, né? Para o personagem, realmente, o terror cósmico é tudo ali, né? Que nem aquela parte que você leu, que é iminente, não sei o que lá. Tudo aquilo claramente é para o personagem e eu não distingui direito, né? E essa questão de onde está o prazer do terror cósmico, eu também não pensei nisso, não abordei. Eu acho que é uma coisa que precisa ser complementada, sim. Mês passado eu apresentei um pouco disso no congresso, no seminário da pós da Unesp, e no final uma pessoa fez uma pergunta que me fez pensar nisso, e eu realmente, na banca eu vou tirar essa dúvida, e é realmente isso. Como exatamente o leitor sente esse terror cósmico, né? Porque ele não é completamente terrível igual para o personagem, então preciso lapidar isso melhor. Agradeço os comentários. É isso. Não tem como responder agora, né? Não tem como responder agora, que é uma coisa que eu vou ter que... Eu imaginei que não, né, não teria uma resposta imediata, porque realmente é um ponto de reflexão. Né? Uhum. Sim. Bom, isso, sim. Júlio, satisfeito? Sim, satisfeito. Você quer colocar mais coisas, Júlio? Ainda não precisa ficar desesperado com o tempo. Não quero não. Eu posso falar uma coisa, já que então tá, vou falar uma coisa que eu falei algumas coisas, vou falar só a última que eu não falei, que é uma coisa muito pontual também, é uma outra observação super pontual. Que é o seguinte, lá no final, né, quando você está falando dos recursos narrativos, né, você fala do acaso. Né? Eu gostei do capítulo, não vi nada. Eu acho que toda a coisa das análises das obras estão perfeitas, não tem nenhuma observação sobre isso. Mas quando você fala da coisa do acaso, né, que tem um grande papel no contexto do terror cósmico, eu concordo, tá? Mas eu acho que um dos exemplos que você dá não é bom, assim, que são os exemplos do Blackwood, né? Eu não acho que, especialmente em Os Salgueiros, mas também em Wendigo também, tá? Eu acho que nos Salgueiros não é o acaso. Eu acho que o narrador dos Salgueiros, ele deixa muito claro que o que eles estão fazendo é uma temeridade, né? Que eles estão atravessando as fronteiras do humano. Eles estão se embrenhando num lugar que eles não deveriam ir. Nas primeiras páginas, há vários sinais dessa coisa de cruzar a fronteira, de atravessar os limites, de botar o pé. Então, na verdade, tem uma certa híbris ali daqueles dois personagens, né, que estão indo onde eles não deveriam ir. Não é o acaso. Sabe? Não é o acaso. E em Wendigo também, quer dizer, não é uma coisa banal, assim. Eles estão indo para as profundezas do norte do Canadá, sabe? Nos lugares assim, que não tem, né, nada por perto, não tem gente. Eles estão ousando, estão indo, que é a coisa básica da narrativa de horror, é você se mover em direção, né, ao desconhecido. Então, eu acho que esses dois exemplos não são bons, Natália. Assim, eu acho que eles não funcionam como exemplos de acaso. Os outros não. Você dá uns outros exemplos que eu acho que tudo bem. Mas esses dois, eu acho que eu pensaria assim, se não haveriam outros exemplos mais adequados para utilizar. Pronto, Cido, obrigado. Beleza. Natália? Não, tá certo, vou mudar os exemplos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de conversar com o professor Júlio? Eu acho que não.
Tá ótimo. Então tá. Bom, então, como eu havia dito quando começamos, vamos fazer um intervalinho agora para não ficar muito cansativo, muito pesado, né? Para a banca, para a Natália e para quem está assistindo. Não há necessidade de saírem da sala do Moodle, do Meet, perdão. É só fechar a câmera e o som, tá? E a gente volta, então, daqui agora é praticamente 20 para as 4, né? Voltamos às 4 para ficar redondinho, pode ser? Aí nós voltamos eu vou parar a gravação, né? Claro. Voltamos às 4 e aí teremos, então, Marisa e André. Tá bom? Até já já, então, pessoal. Tá bom.